Governar o Brasil pelos próximos 4 anos. Essa é uma contribuição do jornalismo da Record TV para a democracia. E para essa entrevista ao vivo, a repórter especial do Jornal da Record em Brasília, Cristina Lemos, e eu recebemos hoje o candidato do Podemos, Álvaro Dias. Candidato, as entrevistas sempre têm 15 minutos e ao final o senhor tem mais 1 minuto para suas considerações finais. Então, muito obrigado pela presença. Boa noite para o senhor. Boa noite, muito obrigado. Vamos falar do Brasil. Vamos falar um pouquinho sobre a sua trajetória também, porque o senhor passou os últimos quase 50 anos ocupando cargos públicos, um atrás do outro. Inclusive já tentou se candidatar à presidência da República lá atrás, em 89, mas não chegou a passar pelas prévias do partido, vencer as prévias do partido. Eu queria entender com isso como o senhor pode querer representar uma renovação na política. Porque eu sempre fui um contestador, e vou explicar. Eu sempre combati esse sistema. E hoje creio que tenho mais responsabilidade e dever de substituí-lo, a nossa proposta com a refundação da República, porque eu conheci esse monstro nas suas entranhas. Eu digo que sempre fui contestador, sempre estive inquieto, desconfortável, indignado, revoltado, tanto é que mudei várias vezes de siglas, né? Exatamente buscando um espaço onde eu pudesse respirar melhor para atuar politicamente. Eu fui governo apenas 4 anos, quando governei o Paraná, e depois 7 meses no segundo mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso. Sempre fui oposição, exatamente porque contestando um sistema com o qual eu não podia compactuar. E hoje eu proponho a refundação da República, que é a mudança desse sistema de governança, que é corrupto e incompetente. É uma fábrica de escândalos de corrupção. É o do aparelhamento do Estado, do balcão de negócios, né, do loteamento dos cargos, da relação promíscua entre os poderes. E certamente todas essas promessas dos candidatos serão blá 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 apenas, porque elas não se realizarão se nós não mudarmos esse sistema de governança. Ele esvazia a capacidade financeira do Estado brasileiro de atender às necessidades de setores vitais, como segurança, saúde, educação e, sobretudo, geração de emprego, que é o grande drama dos brasileiros. Senador, desculpe, candidato, o senhor frequentemente repete que vai convidar o juiz Sérgio Moro para ser ministro da Justiça. O senhor foi muito criticado por isso, foi chamado de oportunista. E aí o juiz Sérgio Moro soltou uma nota esclarecendo que estava fora do processo da questão eleitoral. Muito bem, eu pergunto ao senhor, vale tudo numa eleição? O senhor se arrepende de ter feito essa citação? O senhor não pegou uma carona na popularidade do juiz? Aliás, Cristina, eu gostaria que na política fosse como no cinema, né? Ruim de crítica e bom de bilheteria. Se os críticos me condenam por isso, eu tenho certeza que a população brasileira apoia. Porque a Operação Lava Jato é a prioridade do povo brasileiro. E o juiz Sérgio Moro é o símbolo de uma nova justiça. Esse convite é emblemático, ele é simbólico. Eu não me arrependo em nenhum momento, porque não se trata de oportunismo, porque eu venho apoiando a Operação Lava Jato, o juiz Sérgio Moro, o Ministério Público, a Polícia Federal, desde o primeiro momento, e apresentando projetos que são conciliadores com aquilo que eles pregam, né? que tem essa convergência com a pregação da Operação Lava Jato, que é fazer a limpeza, como o foro privilegiado, o fim do foro privilegiado, é um projeto de minha autoria. Apresentei um outro projeto de emenda à Constituição, que coloca na Constituição do país a condenação em segunda instância. Portanto, há um apoio desde sempre à Operação Lava Jato, e esse convite tem esse simbolismo, porque, na verdade, o que eu desejo é fazer da Operação Lava Jato política de Estado. Uma espécie de tropa de elite no combate à corrupção. Então me permite avançar nisso, candidato? O senhor faz bastante esse discurso pela ética, pela austeridade na política e na vida. E já repetiu algumas vezes que abriu mão, inclusive, da aposentadoria que teria direito para ex-governadores. O senhor governou o Paraná entre 87 e 91. Mas segundo dados do próprio governo do Paraná, o que há lá
registrado é que o senhor não só entrou com o pedido, como também pediu valores retroativos e acabou desistindo disso. Queria lembrar então que há uma grande diferença entre dizer que abriu mão de uma aposentadoria e simplesmente não recorrer quando teve essa aposentadoria contestada. O senhor quer falar sobre isso? Bem, eu acho que eu seria o grande idiota do país se eu jogasse para o ar 10 milhões de reais e não admitisse que eu tenho esse direito, não é? Obviamente é um direito líquido e certo. Eu não requeria a aposentadoria quando deixei o governo, mesmo ficando 8 anos sem mandato, eu não requeri. Mas pediu depois. Em 2010, mas expliquei para quem quisesse acreditar. Eu requeri a pedido de 2 entidades de assistência social de Curitiba que estavam em dificuldades, me pediram por escrito para transferir, eu requeri e transferi 2 meses. Como a repercussão foi negativa, obviamente eu recuei, não insisti e não recorri. E, portanto, nunca recebi 1 centavo. São 10 milhões que eu renunciei. 10 milhões de reais. Uma mega cena. E renuncio também ao auxílio moradia, renuncio verba indenizatória de 15 mil reais por mês. Não porque eu entenda que isso é um favor que eu estou fazendo ao povo brasileiro. Não. Eu estou cumprindo um dever. Ser honesto é dever. E eu apenas anuncio agora, porque nós estamos combatendo os privilégios, falando em acabar com os privilégios. Eu acho que só pode falar em acabar com os privilégios aquele que abre mão dos seus próprios privilégios. Mas objetivamente, por que o senhor não seguiu em frente com o pedido, já que era para doar para entidades carentes? Porque houve uma repercussão muito ruim na imprensa. Daí o senhor desistiu. A imprensa me condenava dizendo, olha, vai fazer cortesia com o chapéu alheio. Eu acho que eu tenho que ter humildade suficiente para reconhecer. Se não há um consenso em relação ao assunto, eu não devo insistir. Eu deveria insistir se houvesse apoio. Como não houve apoio, eu desisti. Eu não colocaria 1 centavo na minha conta bancária, como não coloquei até hoje, embora tenha esse direito líquido e certo, até porque governei o Estado antes da Constituição de 88, está lá na Constituição Federal. Agora, o que é importante é dizer o seguinte, nós temos que acabar com os privilégios das autoridades. Isso é que é importante. Fala de e privilégio. nós vamos acabar com os privilégios das autoridades. Nós vamos acabar com o privilégio do auxílio moradia, todos esses penduricalhos. Vamos cumprir rigorosamente a lei do teto salarial. Ninguém pode ganhar mais além do teto. Vamos reduzir o número de senadores, reduzir o número de deputados. Ao invés de 3 senadores por estado, apenas 2. Reduzir em 20% o número de deputados. Por gentileza. O senhor é um veemente defensor da Operação Lava Jato, mas tem um dos seus aliados políticos, que é o empresário Joel Malluccelli. Ele teve uma das empresas investigadas por corrupção nesta mesma operação. Esse Joel foi o maior doador da sua campanha ao Senado 2014. O que o senhor tem a dizer com relação a esse empresário? Isso constrange o senhor, o fato dele estar investigado na Lava Jato? O senhor que é um ferrenho defensor da operação? Por enquanto ele não é investigado, não é? A empresa sim, mas ele se afastou há anos da empresa exatamente para exercer atividade pública. Essa situação constrange o senhor de alguma maneira? Não, ele foi indicado, né, suplente, participou da campanha, e quando surgiu esse impasse, ele foi digno o suficiente para levar à mesa do Senado uma carta de desistência se houver um eventual afastamento do titular. Ele não assumirá enquanto esse impasse não for desfeito. Mas ele ainda não é investigado. É um empresário de respeito no Paraná, de muita respeitabilidade. E eu espero que ele responda a tudo. Isso me faz apoiar cada vez mais a Operação Lava Jato. Não pode haver seletividade. Todos devem ser investigados quando acusados. Então, evidentemente, ele terá que responder. E eu apoio integralmente a Operação Lava Jato. Vamos para o seu plano de governo? Pois Entre não. as suas propostas, o senhor fala em não cobrar imposto de renda das pessoas que ganham até R$5 mil por mês. Isso. Mas é preciso também olhar nos olhos do eleitor e dizer que o Brasil está com as contas no vermelho há vários anos. Exatamente. Como começar um novo governo abrindo mão de dinheiro? Olha, abrindo mão e obtendo um grande retorno. Nós fizemos as contas, 8 milhões de brasileiros serão beneficiados com a isenção do imposto a quem ganha até 5 mil reais por mês, não é? Então, 8 milhões
Isso resultaria numa renúncia de receita da ordem de 1 bilhão e 500 milhões de reais. Portanto, no contexto da Receita Federal, não é algo exorbitante. Mas, certamente, aumentando a capacidade de consumir do assalariado, esse retorno ocorrerá na forma de outros tributos. E nós vamos fazer uma reforma tributária que exatamente vai tributar mais na renda do que no consumo, para que quem ganha mais, pague mais, quem ganha menos, paga menos. Certamente o preço do produto consumido também terá uma redução, já que o impacto dos tributos será menor no preço final dos produtos que os brasileiros consomem. Além desta isenção, vamos também isentar o imposto dos medicamentos genéricos, exatamente para atender a camada mais pobre da população. Não tenha dúvida, com a simplificação do modelo tributário, já que pretendemos fazer desaparecer 6 tributos e substituí-los por um único imposto de bens e serviços, tributando, repito, mais na renda e menos no consumo, nós vamos ver a roda da economia girar com mais força. Com isso, a sociedade pagará menos impostos e o governo arrecadará mais, porque nós teremos crescimento econômico, geração de emprego, de salário, de renda e, portanto, de receita pública e desenvolvimento. Este é o projeto para fazer com que a economia do país cresça em média 5% ao ano e para que nós possamos gerar mais de 10 milhões de empregos e possamos investir em setores essenciais como saúde, educação, infraestrutura, tecnologia, cerca de 22% do produto interno bruto. Sobre reforma trabalhista, o senhor tem uma posição pública contrária à reforma. O senhor pretende cancelar, anular as mudanças que foram feitas nesta reforma? O que o senhor pretende fazer com relação à questão trabalhista? Não sou contra a reforma, não fui contra a reforma, fui contra os erros da reforma. O senhor votou contra, né? Votei contra porque não concordei com o fato do governo não aceitar o aprimoramento da proposta do Senado. Mais de 600 emendas foram apresentadas, mais de 600 pedidos de destaques foram também apresentados. O senhor acha que a situação tem que voltar ao que era? E nós temos que corrigir alguns defeitos. Por exemplo, a mãe gestante não pode trabalhar em local insalubre. Nós temos que verificar a questão da terceirização melhor e do trabalho intermitente. Eu reconheço que houve um avanço, já houve uma redução da judicialização, menos ações trabalhistas, mas nós temos que corrigir defeitos, aprimorar a proposta a favor do emprego, procurando estimular investimentos produtivos, geradores de emprego. A modernização da legislação tem que ter este objetivo. Se é possível avançar mais, nós temos que avançar mais. Segurança Pública, candidato, qual é a solução duradoura para o Rio de Janeiro, que vive uma intervenção que está para vencer em dezembro, e para o Brasil, de maneira geral, que vive uma epidemia de homicídios e violência? Olha, eu vou repetir algo aqui. Dizem sempre que falta dinheiro para tudo, para a saúde, para a educação, para a segurança. Ocorre que nós gastamos mais do que os países integrantes da OCDE. O que falta aqui é honestidade, planejamento, competência de gestão. Nós não temos isso. E também a autoridade no Brasil afrouxou. Quando a autoridade não se impõe, a marginalidade se sobrepõe. A violência cresce avassaladoramente. É triste, mas nós temos que constatar isso. Em 10 anos, de 2006 a 2016, o Brasil sepultou 324 mil jovens de 14 a 25 anos de idade, 7 vezes mais o número de soldados mortos na Guerra do Vietnã em 20 anos. Para além da contestação, da constatação, exato, eu quero fazer. Se você me permitir, eu vou dizendo. Aliás, isso começa lá na primeira infância, mas eu sei que há urgência na primeira infância porque nós temos que investir em educação infantil, em segurança, em alimentação, nessa faixa de 0 a 6, que vai interferir na redução dos índices de violência, nos índices de corrupção, na qualidade do salário, no desenvolvimento do país, na produtividade nacional. Mas é claro que nós não temos tempo de esperar que a primeira infância avance para resolver o problema da segurança. Nós temos que tomar todas as providências necessárias. Eu disse que perdemos jovens, perdemos mulheres, perdemos brasileiros assassinados. 80% tem origem nas drogas. Então, vamos instituir uma frente latino-americana de combate
à produção e ao tráfico de drogas, frente a essa vinculada à Organização dos Estados Americanos. Vamos trabalhar a faixa de fronteira, 17 mil quilômetros, disponíveis ao crime. Vamos monitorar essa faixa de fronteira com o chamado CISFRON, que já foi lançado há tantos anos e não sai do papel. Exige-se 12 bilhões de reais para a sua conclusão. Vamos investir em inteligência, vamos qualificar a polícia, obviamente. Nós temos o mapa do crime, sabemos onde os crimes ocorrem com maior incidência, as cidades, os bairros, os dias da semana, o horário. É preciso planejamento, organização, interação das forças policiais, a instrumentalização dessas forças policiais. Temos que mexer no sistema penitenciário. Portanto, as propostas são muitas, mas eu vou repetir. Se nós não mudarmos esse sistema corrupto e incompetente, nós não vamos fazer coisa alguma. Bom, candidato, a partir de agora o senhor tem 1 minuto para suas considerações finais. Olha, muito obrigado por essa oportunidade, à Rede Record de televisão. E eu quero pedir ao povo brasileiro que abra o olho. Essas propostas, que são palavras soltas ao vento, não se concretizarão se esse sistema persistir. O sistema corrupto de governo. E o Brasil é poderoso. Não há como admitir mais esse contraste gritante entre fartura, prosperidade e miséria, infortúnio. 52 milhões de brasileiros abaixo da linha da pobreza. Por essa razão, a refundação da República é o caminho para a reconstrução nacional. A casa caiu, chega de dizer que pode roubar para fazer. Rouba, mas faz. É preciso fazer sem roubar. É preciso colocar na cadeia quem rouba. E é possível fazer assim, e nós pretendemos fazer dessa forma, porque acreditamos, temos fé na vida, fé em Deus, e vamos tentar mudar esse país para valer. Mais uma vez, obrigado pela participação aqui na nossa série de entrevistas. Eu quero lembrar a você que, se quiser rever ou então compartilhar essa entrevista na íntegra, basta ir lá no Play Plus, a nova plataforma do Grupo Record.